Atenção! Os relatos e casos que vai ouvir nos próximos segundos são reais e contêm descrições fortes e perturbadoras. Para uma experiência imersiva completa, coloque os seus fones de ouvido, apague a luz ou feche os olhos. Apresentado por Levi Palomo, o Assombração começa agora. Olá, ouvinte. Boa noite. Quando o coração para, quando o corpo não responde, e quando, por alguns instantes, a linha tênue entre a vida e a morte se apaga por alguns instantes, o que acontece? Algumas pessoas afirmam ver vultos, ouvir vozes, flutuar sobre o próprio corpo. Outras descrevem túneis, encontros com parentes falecidos, com Jesus, relatam a presença de entidades, revisão da própria vida ou simplesmente momentos de profunda paz. São situações em que a pessoa é declarada clinicamente morta, mas em seguida ela volta e com diversos relatos. Relatos que existem em várias culturas, desde registros antigos até estudos científicos modernos. Mesmo com todo o avanço da medicina, ainda não há consenso sobre o assunto. Para alguns, é o cérebro reagindo a um trauma e criando situações. Para outros, é um vislumbre do que existe do outro lado. Neste episódio do Assombração, vamos entender a fundo o que é a EQM, ou Experiências de Quase Morte. Assombração Notícias. Casa abandonada volta a ser alvo de relatos sobre grito de crianças ao anoitecer. Uma residência desocupada há mais de 20 anos no interior do Paraná voltou a ser palco de denúncias. Vizinhos afirmaram ouvir passos, choros e portas batendo. A prefeitura declarou que enviará uma equipe apenas para vistoria estrutural, mas moradores acreditam que algo ali dentro nunca foi embora. A novela A Viagem teve fenômenos paranormais durante as gravações. A atriz Cristiane Torlone, intérprete de Diná em A Viagem, afirmou ter enfrentado episódios inexplicáveis durante as gravações da novela. Em entrevista ao programa Conversa com Bial da TV Globo, contou que objetos caíam sozinhos e aparelhos eletrônicos ligavam sem motivo em seu apartamento. Preocupada, buscou orientação do diretor Wolf Maia, que sugeriu um encontro de oração. Após a prática, os fenômenos cessaram, segundo ela. Torlone também relatou ter recebido cartas psicografadas de fãs, pedindo que mantivesse a calma durante o trabalho. Assombração Notícias. Esse foi o Assombração Notícias. Lembrando que você pode entrar em contato com o nosso podcast através do nosso Instagram, @podcastasombracão, ou então também pelo meu Instagram pessoal, @levipalomo. Os nossos links, os links do nosso podcast, estão sempre disponíveis nas descrições dos nossos episódios. Meu nome é Levi Palomo e você está ouvindo Assombração. De presentes forte perto de mim. Eu vi alguém através da janela. Assombração. Diversas pessoas em diferentes locais do mundo já passaram por experiências de quase morte. São vivências extremamente profundas e marcantes, relatadas por pessoas que estiveram clinicamente mortas por um determinado período de tempo. Parada cardíaca, acidentes graves ou outros tipos de traumas. Morrer, apreciar o outro lado,
e segundos ou minutos depois retornar à vida, algo como uma segunda chance. Mas a maioria das pessoas que passaram por isso voltam maravilhadas com o que viram, sentiram e experimentaram ao morrer e voltar à vida. Em seu livro Life After Life, de 1975, o Dr. Raymond Moody popularizou o termo e a pesquisa de EQM, experiências de quase morte. No livro, ele entrevistou 150 pessoas que passaram por essa situação. O livro apresenta o relato composto do autor sobre como é morrer, complementado por relatos individuais. Moody identificou um conjunto de elementos comuns nas experiências, uma sensação avassaladora de paz e bem-estar, incluindo a ausência de dor, a impressão de estar localizado fora do próprio corpo físico, flutuando ou à deriva na escuridão, às vezes descrito como um túnel. Tomar consciência de uma luz dourada, encontrar e talvez se comunicar com um ser de luz, ter uma sucessão rápida de imagens visuais do passado e experimentar outro mundo de muita beleza. Moody descreve um caso em que a paciente, após parada cardíaca, relatou ter visto uma conversa em outra sala do hospital. Descreveu uma joia que sua mãe guardava na bolsa e afirmou ter passado por um túnel e visto parentes falecidos. Alguns aspectos objetivos, como a conversa e a joia, foram confirmados posteriormente. Nosso ouvinte Lucas Marceliano, de Primavera do Leste, no Mato Grosso, enviou um áudio relatando a sua própria experiência de quase morte. Quando eu tinha ali em torno de uns 8, 9 anos, ali para perto dos 10, eu acho que era mais 8, 9, eu tive uma pneumonia muito forte que encheu o meu pulmão de água sem dar nenhum vestígio, nenhum sinal, nenhum sintoma. E aí eu fui internado na correria ali e tal, e passei um mês internado no pronto-socorro em Cuiabá. E nessa época eu cheguei a ficar com o queixo até fino de tanto que eu perdi peso, né? Porque eu tive que colocar dreno, e o dreno ele não me deixava dormir direito, não me deixava descansar, e eu também não podia comer muita coisa salgada, nem nada do tipo, então eu acabei perdendo muito peso na época. Mas o que aconteceu foi bem depois, foi próximo aos dias de alta já. Eu tinha retirado o dreno e era um dia normal, e do nada eu comecei a sentir uma febre, comecei a esquentar, comecei a sentir frio, na verdade, né? E minha mãe me deitou, chamou a enfermeira veio, tirou ali a temperatura, se não me engano tinha dado um pouco, nesse momento eu acho que já estava chegando a 40 graus. E enquanto isso tinha um pessoal da igreja, eu não lembro que igreja que era, mas era evangélico e tal, eles estavam ali conversando com o pessoal que estava internado e tal. E minha mãe começou a ficar desesperada, porque a enfermeira, eu não lembro muito bem, mas eu acho que ela não podia dar nenhum remédio sem que um médico receitasse. Então ela foi buscar as coisas para fazer compressa, para ver se diminuía, e a febre só aumentou, e quando eu vi, eu apaguei. Nesse momento que eu apaguei, eu senti como se eu tivesse saído do meu corpo, eu fui projetado para cima de umas montanhas. Sabe quando... Bom, sabe, não vai ser mais... Quando você está voando de avião e você olha lá embaixo, você passa por cima das nuvens. Era tipo um céu muito azul, tava bem claro. E eu passava por cima das nuvens e via as montanhas lá embaixo, cheias de gelo assim, mas eu não sentia frio. Eu não sentia o vento, eu só sentia um aconchego, sabe? Uma paz. E aí quando eu olhei pra frente, eu vi uma luz que ela era branca e dourada ao mesmo tempo. Ela era como se fosse um âmbar, só que mais puxado pro branco. E eu fui chegando próximo a essa luz. À medida que eu fui chegando próximo, eu fui ficando mais confortável, ainda mais em paz. E a hora que eu fui chegar nessa luz, eu senti como se eu tivesse sido puxado.
E foi nesse momento que eu acordei. O pessoal tinha puxado a minha cama um pouco para o meio da sala. Eles tinham feito toda uma roda de oração de mãos dadas. Eu acordei no momento que eles estavam orando ali. Segundo minha mãe já estava chorando ali. Minha cor foi voltando aos poucos quando eu acordei, até o momento que eu acordei, no caso. E, bom, foi isso aí. Estudos antropológicos e comparativos mostram padrões universais e variações culturais. Uma pesquisa clínica moderna documentou EQMs em pacientes reanimados após uma parada cardíaca. Um estudo prospectivo na Holanda com 344 sobreviventes concluiu que 18% dos pacientes relataram experiências de quase morte e que essas experiências podem produzir mudanças de vida duradouras. Durante a pesquisa com esses 344 pacientes que sofreram parada cardíaca, um dos casos chamou atenção. Um paciente chegou inconsciente e sem pulso, utilizando dentes postiços que durante o atendimento foram retirados por um enfermeiro. Após a volta da morte, o paciente descreveu exatamente quem removeu seus dentes, onde foram colocados e detalhes visuais da sala, apesar de estar clinicamente morto. A equipe médica ficou impressionada com a precisão da descrição. Projetos multicêntricos contemporâneos investigaram a consciência durante ressuscitação e tentaram comparar relatos subjetivos com dados objetivos, mostrando que uma fração significativa de pacientes descreve experiências de quase morte que merecem investigação aprofundada. A comunidade científica ainda debate causas e implicações. No Brasil, há trabalhos acadêmicos e revisões recentes sobre EQM, incluindo estudos de fenomenologia e impacto psicossocial, confirmando que relatos de interesse científico também são locais e contemporâneos. Alguns estudos que tentam explicar EQMs dizem que as possíveis principais causas são falta de oxigênio no cérebro, descargas elétricas no córtex, alucinações de sobrevivência ou memória fragmentada no processo de retorno. Mas existem casos que intrigam os médicos. Pessoas que descrevem detalhes da sala durante reanimação e até mesmo pacientes cegos relatando imagens durante a EQM. Uma jovem mulher cega desde o nascimento, após um acidente grave em que sofreu parada cardíaca, descreveu cores, objetos da sala e seu próprio corpo no chão. Segundo os médicos, ela não tinha qualquer histórico de percepção visual. Em Seattle, nos Estados Unidos, uma mulher relatou ter experimentado uma EQM e, ao sair do corpo, viu um tênis vermelho em uma das janelas externas do hospital, em um local onde ninguém no chão poderia ver. Uma assistente social desacreditada procurou e encontrou o tênis exatamente onde a paciente disse. O caso se tornou referência por envolver verificação física de um detalhe externo. Em 1991, Pan Reynolds afirmou ter tido uma experiência de quase morte durante uma cirurgia cerebral realizada no Instituto Neurológico Barrow, em Phoenix, no Arizona. Ela esteve sob monitoramento médico rigoroso durante toda a operação e durante parte da cirurgia, Pan não apresentou atividade cerebral nem fluxo sanguíneo no cérebro, o que a declarou clinicamente morta. A mulher relatou que durante a operação ouviu um som que parecia puxá-la para fora do corpo e permitiu que ela flutuasse acima da sala de cirurgia, observando tudo que os médicos faziam durante a operação. Reynolds afirma que durante esse tempo se sentiu mais consciente do que o normal e sua visão estava mais focada e nítida do que o normal também.
Ela relatou ter visto a serra cirúrgica, mas disse que parecia uma escova de dentes elétrica, e isso de fato é verdade. Ela disse que conseguia ouvir as conversas entre a equipe da sala de cirurgia, mesmo usando fones de ouvido que emitiam um ruído alto de clique várias vezes por segundo para monitorar sua função cerebral. Em algum momento durante a operação, ela diz que percebeu uma presença e foi puxada em direção a uma luz. Ela contou também que começou a discernir figuras na luz, incluindo sua avó, um tio, outros parentes falecidos e pessoas desconhecidas. De acordo com ela, quanto mais tempo ela ficava lá, mais gostava. Mas, em algum momento, se lembrou de que tinha que voltar. Ela diz que seu tio a trouxe de volta para o seu corpo, mas ela não queria ir. Então ele a empurrou para dentro, e a sensação foi como pular em água gelada. Médicos se intrigaram porque no período mais detalhado por ela, não havia atividade elétrica cerebral mensurável. No campo dos estudos sobre experiências de quase morte entre aqueles que acreditam na vida após a morte, o caso foi citado como bem documentado e significativo, com muitos defensores considerando-o como evidência da sobrevivência da consciência após a morte. Um anestesiologista que examinou o caso ofereceu a consciência da anestesia como uma possível explicação mais palpável para tais afirmações. Em entrevista à TV Record, Erivelton Moreira conta que teve uma EQM. Ele sofreu um infarto durante 7 horas. Ao chegar ao hospital, ele teria visto seu próprio corpo deitado na maca e relatou com detalhes o que sentiu a experimentar uma quase morte. Aí eu começo a elevar e a ver todo mundo, como se estivesse lá no teto, vendo todo mundo se movimentar. Até que nesse canto veio a luz. Aí eu observei que a luz vinha crescendo. A dimensão da luz vinha aumentando. Aí a pergunta natural foi, eu morri, uma tela de cinema apareceu e a minha vida começou a passar. Os momentos que eu sofria, eu chorava. Os momentos que eu alegria, eu sorria. Tudo aquilo voltava dentro de mim, passava por dentro de mim. Aí vieram 3 pessoas. A luz ampliou. Aí eu vi que da esquerda era eu, o da direita era eu e o da frente era eu. Erivelton conta também sobre o que disse o médico após ele acordar. Disse, você foi dado como morto. Em 1000 casos igual ao seu, 1 sobrevive. O batimento cardíaco seu já praticamente não registrava mais o equipamento. 22 por minuto, ele era linear. O ser humano vai de 80 a 120. O meu foi 22 por minuto, durante 4 horas. Ao Globo Repórter, em 1998, a radialista Maria Aparecida contou o que sentiu quando passou pela experiência. É muito lúcido, porque você está normal, de repente um acidente, uma pancada te tira fora do corpo. Aí você percebe tudo o que está acontecendo, com todos os detalhes, aí você vê o teu corpo arrebentado. Só que você está aqui pensando, você está bem, você não sente dor nenhuma. É uma paz absoluta, uma tranquilidade, muito bem, você se sente muito bem. Você continua raciocinando, pensando tudo, vendo tudo. Tentei me mexer, não mexia. Aí eu falei, bom, vou ficar com os olhos bem abertos, porque eles vão ver que eu não morri. Fiquei com o olho arregalado, eles não deram a mínima. Aí eu tentei pegar no braço, peguei a mão esquerda e peguei no braço da enfermeira, para puxar, para mostrar que eu estava vivo. Só que a hora que eu fiz isso para pegar no braço da enfermeira, a mão vazou. A hora que a mão vazou, eu deslizei para cima do corpo, fora do corpo, saí. Eles estavam correndo com a maca e eu fui voando em cima do corpo, percebendo tudo. Eu voando até na entrada da emergência, eu lembro deles passando a porta fazendo assim, eu estava na parte voando em cima e lembro na frente, assim, nos meus olhos escrito emergência, o corpo foi com a maca, né? E eu fiquei ali. Você certeza que viu tudo isso? Sim, absoluta, com detalhes, absoluta. Mas não é uma imaginação? Não, nenhuma. Imaginação não, eu fiquei olhando e percebi o seguinte, não dava para eu ter pego no braço da enfermeira, porque a minha mão esquerda estava atada, as duas estavam presas, estava atada e estava com medicamento na mão esquerda. Em entrevista ao portal G1, a pós-doutoranda pelo Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da USP, Beatriz Caruncio, contou que realizou o estudo com 350 pessoas no Brasil e observou que o fenômeno afetou 14% dos pacientes em geral e 51% dos pacientes que correram risco de morte.
Ela indica que as condições que desestabilizaram o paciente podem sugerir o tipo de elemento predominante na EQM. Pacientes intoxicados, alcoolizados, com overdose de drogas ou mesmo sob efeito de medicamentos com efeitos sobre o nível de consciência podem apresentar EQM com aspectos bizarros e confusos, enquanto pacientes que têm EQM após parada cardiorrespiratória apresentam caracteristicamente experiência fora do corpo. Já aqueles que se deparam com o risco de morte repentino, como em um acidente, apresentam marcadamente prevalência de elementos cognitivos, como revisão da história de vida, distorção temporal ou aceleração do pensamento. O relato a seguir é de um engenheiro de 42 anos católico que se afogou. Após a experiência, ele desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático e distúrbios do sono. Faz 3 anos que eu me afoguei e fui para um lugar horrível. Era escuro e sujo, com pessoas gritando e chorando. Tinha um homem que ria enquanto levava muitas pessoas presas numa corrente. Ele me viu e disse que logo iria me levar. Não gosto de contar isso porque ou acham que sou louco ou então acham que sou uma pessoa má por ter ido para esse lugar. Eu acho que fui para o inferno. Nada nunca mais foi igual. Não tem uma noite que eu durmo bem e não tenho pesadelos com isso. Sinto uma falta de ar, me sinto vigiado pelo mal. Quando penso nisso, tenho medo e muita vergonha. Eu não sou uma pessoa ruim e espero que tudo se ajeite, espero ser bom e também ser mais próximo de Deus. A ciência tenta explicar, mas as perguntas continuam. O que são as experiências de quase morte? Portais espirituais? Reações químicas? Ecos da consciência quando o corpo falha? Religiões, ciências e pessoas comuns ainda tentam entender. Alguns estudiosos acreditam esses fatos a erros durante os atendimentos nas emergências. Talvez esses pacientes não estivessem realmente clinicamente mortos, pois as medições podem ter sido feitas de maneira indevida. Mas não existe nenhuma teoria que corrobore essa visão. Seja luz, seja vazio, seja encontrar. Uma coisa é certa, quem vive uma EQM nunca mais volta igual. E você, acredita que existe algo do outro lado? Se sim, nos conte também a sua história. Entre em contato agora pelo nosso Instagram, @podcastassombracão, e deixe o seu relato. Memórias assombradas. O que você vai ouvir agora aconteceu com alguém que poderia ser você. A ouvinte do Assombração Camila Jordana, de Campo Mourão, no Paraná, nos enviou um áudio contando a sua história. Bom, meu nome é Camila, hoje eu tenho 33 anos, mas quando isso aconteceu comigo, eu tinha 22 anos quando isso aconteceu. Bom, vamos lá. O que realmente aconteceu comigo foi que eu tive um problema de mas se bem que eu já tinha visto algo assim, um vulto, uma pessoa, no dia que a avó da minha prima faleceu. Ou seja, a mãe do pai dela. E um dia eu vi um rapaz, né? No dia que nós fomos lá no Prever pra ver as coisas e tal. Mas é sobre mim. Então, eu tive um problema de saúde em 2014.
E foi bem no mês de julho que isso aconteceu. Então eu fiquei julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Eu fiquei até novembro ruim. Então para mim foi difícil aguentar aquele ano com a minha saúde ruim. Eu não conseguia fazer quase nada, não queria sair de casa, não aguentava, não queria, eu sentia muita canseira. E teve um dia, em novembro, que eu fui para um hospital. Eu sou do interior do Paraná, cidadezinha de Campo Mourão, e eu fui para uma outra cidade aqui pertinho da minha, né, Maringá, e eu fiquei internada num hospital lá. Só que o estranho é que quando eu cheguei nesse hospital, eu vi muitos anjos, muitos. Eu vi muitos anjos lá. Tinha 2 que estavam comigo e eles eram, assim, de uma aparência que eu nunca tinha visto. Então eu vi 2 anjos que estavam comigo e mais outros anjos que estavam lá também nesse hospital, na cidade de Maringá. Eu fui para lá na segunda-feira. Na terça eu fiz exame, né, para ver se estava tudo bem com a minha saúde. Não estava nada bem. Eu estava com tudo baixo, colesterol, saúde, tudo baixo. E eu também tinha emagrecido muito. Eu tinha emagrecido muito. E os anjos continuaram comigo, sabe? Então, desde a hora que eu cheguei, que eu vi eles lá, eles falavam para mim: vai ficar tudo bem. Fica tranquila que vai ficar tudo bem. E na quarta-feira eu operei. Pra eu ficar boa de saúde, eu operei. Só que aqui em Campo Mourão, num hospital chamado Santa Casa, eu vi a morte. Realmente esse dia me assustou. Eu pensei que eu fosse morrer nesse dia. Foi assim um medo que me deixou realmente assustada. Eu não sabia se eu falava, porque eu fiquei desesperada. Eu vi a morte ali, uma coisa preta esfumaçada, a foice ali. Eu pensava, pronto, ali eu vou morrer. Eu vou deixar minha mãe, deixar meu pai, minha família, meus irmãos. E pensava, eu não vou, não vai acontecer mais nada comigo, eu vou morrer aqui e pronto, acabou. Só que quando a morte estava chegando perto, de repente eu senti algo me aliviar assim, falando: fica tranquila, você está segura agora. Quando eu vi os 2 anjos que estavam comigo o tempo todo, é como se eles estivessem assim: nós vamos com você até Maringá e você vai ficar boa. E quando isso aconteceu, eu me senti aliviada. Realmente, eu pensei que eu fosse morrer ali, viu, Levi? Eu achei que realmente eu fosse morrer. Mas graças aos meus anjos que estavam comigo o tempo todo, eu realmente agradeci a Deus. Aí os anjos, né, me salvaram também, me protegeram, me deram um super alívio. Ali na minha frente, assim, eles destruíram aquela coisa preta, assustadora, esfumaçada. Eu vi a minha vida realmente passar diante dos meus olhos no hospital aqui na minha cidade. Mas é isso aí. Essa foi a minha experiência. Eu pensei que realmente fosse morrer, mas hoje eu estou com 33 anos. E valeu, Levi, por ter deixado eu contar essa minha história. Se você gostou deste episódio, então por favor compartilhe com alguém que você saiba que também vai gostar. Caso você tenha uma sugestão de pauta ou queira participar contando um relato, basta enviar o seu áudio através do nosso Instagram, @podcastasombracão, ou então um relato escrito pelo nosso e-mail, podcastasombracão@gmail.com. Eu te agradeço por me ouvir até aqui e esse foi mais um episódio do Assombração. Tenha sempre uma câmera por perto para você capturar imagens daquilo que vão duvidar quando você contar.
Agora o que resta é me despedir de você e dizer boa noite, ouvinte. Boa noite. Você acabou de ouvir Assombração, um programa criado, produzido e apresentado por Levi Palomo, com edição de Fernanda Mello e com as vozes de Marcos Vinícius e Sônia Pérez. Assombração. Ouça o inexplicável. Dezenas de pessoas já compartilharam suas experiências paranormais aqui no Assombração. Se você tem uma história para contar, mas ainda não participou, este é o seu momento. Acesse o link na descrição deste episódio, entre em contato e deixe o seu relato, a sua experiência paranormal. Se for selecionado, assim que possível, nossa produção entrará em contato e a sua voz será ouvida no Assombração.